Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, ou seja, os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Vou ler novamente. Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos ou concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Paizinho, aplica este texto ao nosso coração e, Pai, ajuda-nos para que, de um modo como só o Senhor sabe, Pai, nesta manhã, possamos ser edificados por Tua palavra lida. É a oração nossa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Hoje, gente, eu preciso de vocês hoje aí. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Lembraram do pastor Pedrão, né? Muito bem. Eu quero propor aqui o seguinte tema: santidade em todo o tempo. Mas eu queria que você percebesse a santidade aqui no texto lido e na proposição que quero trazer para nós nesta manhã. A santidade como um antídoto para o carnaval. Porque nós estamos no feriado de carnaval, né? O Brasil é um país que envolvido com isso, e às vezes a gente nem tem ideia, né? A gente simplesmente sabe que existe, tem as nossas opiniões, mas não entende como as coisas surgiram e por que elas estão aí, não é? Por que acontece desta forma. Então, eu queria que você olhasse para a nossa reflexão, para o tema, né? Santidade como um antídoto para o carnaval. Porque o texto sagrado aqui está falando sobre isso, sobre a santidade, sobre não nos conformarmos com os desejos que nós tínhamos antes, né, do nosso encontro com Cristo, antes de nos tornarmos filhos. E, irmão, irmã, querido, querida, eu queria que você percebesse, a partir do texto lido e daquilo que vamos aqui conversar, que não é por acaso que o Brasil celebra isso, ele aprendeu de algum lugar, não é? Não sei como é que quais informações você tem, mas o Brasil, de forma geral, para nessa data, especialmente Rio de Janeiro, né? Salvador e Recife, param nesse período aí, eles realmente se envolvem nesta festa que acontece nesse tempo. Mas é percebido, visto, noticiado, né? É possível a gente identificar que em todo o Brasil, mesmo lá nas cidadezinhas mais interioranas, existe essa prática, não é? Do carnaval. E nosso papel, nosso entendimento sobre isso, né? Como é que a gente vê isso? É isso que queria, então, compartilhar com os irmãos. Então, começo dizendo que muitas celebrações, né, populares, elas têm raízes antigas. Não nasceu do nada, né? Não é o carnaval, por exemplo, não é uma criação brasileira, né? De algum lugar isso foi tirado. Na verdade, chegou no Brasil através dos portugueses, mas é bom que se diga que essa prática, ou a essência da prática do carnaval, ela é ainda mais antiga, nasce, ou pelo menos tem lá, né? No Egito antigo já tinha alguma coisa, mas dessa forma como a gente conhece, assim, mais personificada, tem ali a sua origem na Roma Antiga, ou seja, nas saturnais que aconteciam, as festas a Saturno, em homenagem a Saturno, chamada de Saturnália também. Então, olhe bem, começa ali e você pode perguntar assim: pastor, mas o que é esta Saturnália? Eu não vou aqui gastar muito tempo nisso, mas era uma festa, como disse, em homenagem ao deus Saturno, não é isso? E nesse período dessas festas, ou desta festa, o que acontecia? Havia ali uma inversão social, pessoas, não é, eram colocadas em posições diferentes da sociedade, acontecia ali uma liberação moral, né? Havia assim um passaporte, um passe livre para esta liberdade moral. Então as pessoas podiam fazer aquilo ali que elas desejassem fazer, né? Com a livre consciência naquele período.
Então, a Saturnália, ela tinha isso aí como pano de fundo, de forma geral, certo? Não acontecia exatamente no período nosso aqui, era um pouco antes, né? Ali mais período de dezembro, certo? Mas, enfim, acontecia. E, como disse, eram marcadas por esses excessos, né? Por essa permissividade e por esta inversão moral. Posteriormente, então, as práticas festivas, elas foram sendo adaptadas, principalmente no âmbito cristão, né? Para anteceder a quaresma. Então, se você já frequentou a igreja católica, você vai lembrar bem dessa temática, porque isso é muito mais comum lá, não é? Então, tem esse período da quaresma. Então, antes da quaresma, você tem esse período que você pode chafurdar na lama. Você vai lá e você se diverte lá, e depois você, então, vai se consagrar, você vai se purificar. Naquele período, você tem esse passe livre. Então, de certa forma, foi absorvida, infelizmente, até mesmo desde o ambiente cristão, né? Criando esse período, então, cultural de liberdade. Eu faço essas aspas porque, de fato, a gente precisa pôr aspas aqui. Não há liberdade nisso, né? E depois de esta liberação, então, vem a penitência. Perceba você que este não é um raciocínio que nós, os filhos de Deus, devemos praticar, né? Ter. Esse raciocínio não devemos ter, e essas são práticas que a gente não deve trazer para o nosso cotidiano. Até porque, lembro, Pedro, na sua carta, começa dizendo: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de ninguém está aqui comigo mais, todo mundo foi para Nárnia. Quem está com a Bíblia aberta aí, verso 15? Em toda a vossa maneira de viver, proceder, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso em mente. E sabe, irmão, eu gosto, quando, né, pensando sobre esse tema, falei, Deus, amém. Falei com o irmão na porta, né? Falei, mas é isso mesmo? Domingo de manhã, no feriado aí, né? De carnaval, será que essa palavra, pai? E Deus, não, é essa palavra mesmo. É importante que nós, como filhos de Deus, entendamos, porque às vezes a gente está da igreja e fala, não gosto de carnaval, mas nem entende o que é, nem por que acontece, não sabe nem por que não gosta, nem por que é contra. É importante que você tenhamos isso em mente. Então, voltando lá, não é? Em Efésios capítulo 5, verso 15, Paulo vai dizer assim: vede prudentemente como andais. Olha só o que é que ele está dizendo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, a tradição, irmãos, é importante dizer isso, ela não santifica uma prática que as pessoas têm. E talvez esse é o problema nos dias de hoje. Olhe bem, lá atrás, fora do âmbito cristão, havia uma prática, e esta prática foi incorporada, ponho aspas novamente, ao cristianismo. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos permitir que isso ocorra. Sabe qual é o meu temor? É que com o liberalismo crescente, a gente chegue ao ponto de que até mesmo nós, das igrejas evangélicas, comecemos a achar que não há tão mal nisso. Infelizmente, não é? Temo que alguns, até membros de igrejas evangélicas, já começam a pensar na possibilidade de, só vou lá num bailezinho lá, não vou fazer nada demais, só vou me divertir, afinal de contas, né, eu dou uma extravasada, depois eu me santifico. Como diz Pedro, não deve ser um pensamento cristão. Então a tradição não santifica uma prática. A cultura não substitui a palavra de Deus, e a gente tem que estar muito sintonizado com isso, porque senão nós vamos acabar incorrendo aí em erros muito sérios. Olha só o que vai dizer Calvino, né? Disse, né? O coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Quem está comigo bate palma uma vez.
Irmão, você está num domingo de manhã, no culto, ouvindo essa palavra, não é? No feriado. Tem muitos cristãos que aproveitaram para passear, para viajar, e você escolheu a melhor parte. Você escolheu vir para o templo, adorar a Deus, e você está ouvindo nesta manhã uma mensagem falando sobre consciência cristã, sobre consciência a respeito de santidade. E olha o que esse nosso irmão disse: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. O que ele está dizendo com isso? Que nós, na nossa natureza humana, insistentemente vamos procurar um ídolo. Nós vamos procurar algo para idolatrar, para saciar essa natureza má e pecaminosa. Então, irmãos, é importante que a gente se atente. Por que eu e você não estamos lá na folia? Só porque você tradicionalmente foi criado para não estar lá? Só porque agora você abraçou a fé? Ouvi, uma pessoa publicou, não é? Uma pessoa do ambiente cristão, um líder, inclusive, publicou essa semana a seguinte fala, né? Alguém falou lá sobre carnaval, não sei o que, tal, e a pessoa, tal, eu já fui muitos, né? Já pulei bastante carnaval, já brinquei bastante no carnaval. Ai, que saudade! Falei, como assim, que saudade? Não estou entendendo. Será que esse indivíduo, né, entendeu? Está de brincadeira, né? Não está mensurando as palavras? Porque o que Pedro está dizendo é que uma vez que nós conhecemos a graça de Cristo, o poder de Cristo em nós, é incompatível a ideia do carnaval. Que, como disse, eu espero que você tenha entendido, esta prática carnavalesca, ela foi importada lá do passado. Isso já havia lá, esse ídolo, esse poste-ídolo de forma figurada, tá, irmão? Este ídolo construído lá, né, foi trazido culturalmente e chegou até nós, mas continua tendo a mesma proposição. É um passaporte para a libertinagem, e a gente não pode simplesmente querer contemporaneizar. Não é isso mesmo, irmão. É da mesma forma como na Roma Antiga eles usavam esse tempo para liberar geral, é o que acontece hoje, não é diferente. Os dados estatísticos apontam para isto. A violência aumenta, o número de estupro aumenta, o número de gravidez indesejada aumenta, e eu poderia citando outras coisas, dados estatísticos. Então, quando a celebração se torna central e Deus periférico, há idolatria, ainda que culturalmente aceita. É por isso que eu e você, filhos de Deus, não coadunamos com a ideia de carnaval. Amém? Muito bem. Então eu quero aqui fazer com vocês, né, construir aqui com vocês uma linha de raciocínio de por que é que a gente então olha para a santidade como esse antídoto para o carnaval. E aí, irmãos, quando eu estou falando do carnaval, eu queria que você entendesse que não é só essa prática pontual nessa época do ano, mas vamos pensar nesse extravasar, né, do homem interior, do ser humano, que quer ter passe livre para poder fazer o que bem entende, quer ter passe livre para poder chafurdar na lama, pecar à vontade com a consciência limpa, tá? E acontece em outros momentos do ano também. Eu vou falar aqui, Brasil é assim, né? Se você é um brasileiro sintonizado como eu, tudo que o Brasil é carnaval, é Natal, que mais? Dia das Mães, é Dia dos Pais, isso, é aquilo, qualquer feriado, qualquer data, inventa para fazer o quê? Chafurdar na lama. Estou certo ou não? Não é assim que a gente vê a sociedade agindo? Por quê? É bebedeira, é sexo desenfreado, não é? É briga, discussão, dissensão, enfim, é aquela balbúrdia. Mas, tendo como parâmetro o texto lido, não é? De 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, prossigamos entendendo por que é que Pedro
nos exorta a que a gente possa se afastar das práticas de outrora, de antes da conversão, e nos santificarmos, nos separarmos para Deus. Lembrando, não é? As palavras aqui do nosso querido Calvino, não é? O coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Então, olhando para isso, prossigamos. Primeira coisa que eu queria pontuar aqui com os irmãos: as obras da carne versus as obras do Espírito. Por quê? Paulo, ele vai falar sobre isso lá em Gálatas. E estas obras da carne, elas tendem a seguir o espírito do tempo. E aí, isto. Elas tendem a seguir o espírito do momento. E ela vai sendo conduzidas. Olha o que Paulo diz ainda na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedices, não em desonestidades, dissoluções, parará, parará, parará. Então, o que ele está dizendo é: andemos honestamente, como se estivéssemos andando à luz do dia. E ainda Pedro vai dizer, na mesma primeira epístola, no capítulo 4, verso 3, porque já é bastante que no tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, barará, bururu, barará. Então, irmão, irmã, querido, querida, nós precisamos estar atento. Grande parte do que caracteriza o carnaval da atualidade, do tempo dos nossos tempos, é exatamente o que a Escritura chama de obras da carne. E a gente não pode simplesmente querer contemporaneizar isso. Não pode simplesmente, né, querer, não, tal, não dá nada, né? É assim mesmo e tal, papapá. Não, irmãos, nós temos que perceber o que é que está por trás desse espírito, o espírito desse tempo. O que é que tem? Não só no carnaval. Estou falando do carnaval porque nós estamos nesse período, mas em qualquer outra época. Qual é o espírito que está por trás dessa prática, não é? Dessa ação coletiva aí das pessoas, da sociedade? Olha o que Martinho Lutero vai dizer: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam quê? Você já usou essa expressão? Nunca usou? Já ouviu essa expressão? E olha só, irmãos, é isto. Então, como cristãos, como filhos de Deus, não é? O cristão, ele pode viver em meio a uma cultura decadente, e é isso que Pedro tem em mente quando ele escreve aquilo. Mas nós não podemos permitir que ela estabeleça os padrões do nosso coração. Por isso, eu mais uma vez repito, embora tenha sido absorvida por parte do corpo cristão, daqueles que se professam cristãos, eu e você precisamos, peraí, então, essa prática aí pode ter outro nome, não é? Mas por trás tem o mesmo espírito, e a gente não vai entrar nessa não. E a gente tem que se pontuar. Claro, mas toda vez que eu falo sobre posicionamento, né, sobre combater qualquer tipo de coisa que seja, eu nunca estou me referindo a combater pessoas, brigar com pessoas, ofender pessoas, né, desmoralizar pessoas, nada disso, tá? Não estou querendo sugerir isso de maneira alguma, mas nos posicionar em termos racionais, intelectuais, dizendo, peraí, esta prática eu não quero. E por que eu não quero? Só porque a igreja proíbe? Só porque o pastor pregou que não pode? Não, porque a minha consciência cristã, o meu desejo de santidade é mais forte. E porque eu desejo agradar o meu Deus e viver separado para a glória dele, e isso é santidade, estar separado para,
Então, porque eu desejo ser santo aos olhos do meu Deus, separado para Ele, eu vou me abster destas práticas, deste espírito por trás destas coisas todas. Então, a gente caminha, não é? Para a segunda consideração que quero fazer com os irmãos. A ilusão do pecar agora e arrepender-se depois. Olhe bem, no passado essa era a prática. Naquela cultura romana, não, a gente vai se chafurdar na lama aqui. Aí depois a gente dá uma ajeitada, né? E dentro da consciência cristã, para ajeitar as coisas, em algum momento, não é? Um grupo resolve, não, então vamos fazer o seguinte, vamos criar esse período aqui, ó, de santificação. Aí antes, está tudo liberado. Você tem essa festa, todo mundo vai lá e pratica. Interessante, irmãos. Você não vai ouvir isso oficialmente declarado, mas a prática mostra exatamente isso. Tanto que este período é construído pós esta prática. Lembra que eu disse que lá na época da Saturnália era ali mais para o mês de dezembro. Mas agora você então constrói um calendário, constrói, não é, tempos, e aí você põe esta santificação num período antes da prática pecaminosa, antes do deleite da carne. Então, eu preciso mais uma vez deste púlpito afirmar: a ilusão do pecar agora e arrepender-se depois. Por quê? Porque algumas pessoas argumentam o seguinte: depois eu me acerto com Deus. Depois eu me acerto com Deus. Mas, irmão, fica comigo. Olha só o que Paulo vai dizer lá em Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E ainda em 1 Coríntios 10, 12, o texto sagrado vai assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmão, eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é muito comum aqui esse pensamento. Você já ouviu de alguém: depois eu me acerto com Deus? Você já passou pela experiência de chegar, aconselhar um familiar, aconselhar um amigo, até mesmo uma pessoa que você está evangelizando, falar: querido, cuidado com isso, essa praia, e tal, essa situação assim, e a pessoa olhar para você, brava, revoltada, e dizer assim: depois eu me acerto com Deus. Eu já passei por essa experiência. O que está por trás dessa frase? Essa tendência de achar que Deus, ele vai aceitar qualquer coisa. Que Deus, simplesmente, porque você está acostumado a ser, né, caprichoso, genérico, tá, irmão? Quero crer que você está aqui me ouvindo. Você não é assim, mas a tendência do ser humano. Sabe aquela criança birrenta? Enquanto você não dá o que ela quer, ela não sossega. É isso. Tem muita gente se comportando assim para com Deus. Mas, mais uma vez, lembro, a Bíblia é clara, Gálatas 6, 7. Não se iludam, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. A Dietrich Bonhoeffer, ele vai então dizer o seguinte, sobre essa questão, né, da graça, pensando sobre, obviamente, não está querendo combater esse pensamento que eu estou dizendo aqui, mas nas entrelinhas, isso sempre existiu na mente e no coração do homem. Então ele está tratando disso lá atrás. Ele diz assim: graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Ou seja, irmãos, nos nossos dias, isso está muito comum. Olha, Deus já te perdoou. Jesus morreu na cruz por você. Então fica tranquilo, o preço já está pago. Mas espera aí, irmão. Não existe graça sem arrependimento. Ah, mas então se não tem graça sem arrependimento, então
não tem graça, ué. Porque ou a graça ela é de graça ou ela não é graça. E aí nascem, não é, os pensadores da hipergraça. O que é isso? É aquela graça barata que Bonhoeffer está dizendo. É aquela graça que está acessível do ponto de vista de quem constrói esse pensamento, ou seja, dos líderes, dos teólogos, que para facilitar, não é, o agregamento de pessoas, e aí estão preocupados mais com o tempo de hoje, com o agora, e não com a eternidade. Então, para eu atrair pessoas, eu vou pregar essa graça barata, essa graça sem arrependimento. Irmão, está pressuposto nas Sagradas Escrituras, na revelação, de que para que eu seja salvo, eu preciso crer, eu preciso me arrepender. Por isso João Batista disse, arrependei-vos. E a pregação de João Batista é arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Não é? Quando chegam para ele, perguntam, o que eu tenho que fazer? Arrependei-vos. Quando o Senhor Jesus vem, não é? Manifesta-se, inicia o seu ministério, ensina os seus discípulos, é morto, não é? Ressuscita, volta aos céus, os discípulos continuam pregando, e ali em Atos, não é? Você vai perceber que na pregação de Pedro, ele diz, arrependei-vos. Então, a graça pressupõe arrependimento. Por que eu sou salvo? E eu só posso ser salvo se eu admito que estou perdido. Amém? Como é que eu vou ser salvo se eu não admito? Não, eu não estou perdido. Eu sei o que eu estou fazendo. Você já tentou salvar alguém que não quer ser salvo? Alguém que é orgulhoso? Eu vou dar um exemplo. A pessoa, não, eu sei nadar. Aí ela entra na piscina, ou entra em qualquer lugar aí, né, no rio, na praia, né, no mar, e aí não dá conta, e aí você vai tentar salvar, ele diz, não, eu sei, fica tranquilo. Você já passou por isso? Eu me lembro de um episódio, final de ano, descemos os jovens para a praia, estamos lá, e nos encontramos, grupo aqui de Curitiba, um grupo que veio do interior, fomos para a praia, só jovens, meninos, né? Estamos lá, final de ano, né? Na praia e tal, de repente, estou eu e um amigo, mais ao fundo do mar, e passa um garoto, entrou na praia, primeira vez que ele estava no mar, e passa por nós, e eu lembro que eu olhei para o meu amigo e falei assim, Orlando, vamos sair, porque o mar está puxando forte demais. Então, a gente, consciente da nossa limitação, virou para sair. Quando a gente virou para sair, o garoto passou no meio. E aí a gente se apavorou, um olhou para o outro, aí a gente foi tentar salvá-lo. E o mar já estava revolto, e a gente ficou ali se batendo, e tentando ajudar o menino. Chamaram o bombeiro, o salva-vidas veio, e aí o salva-vidas chega lá, e tal, e vai para salvar o garoto. Eu lembro que um veio em minha direção. E eu falei para ele assim, não sou eu não, é o outro rapaz. Eu sei nadar. Mas, irmão, só Jesus sabe como é que eu saí dali. E foi porque me ajudou, porque eu comecei a orar, falei, Deus me ajuda. Porque mesmo sabendo nadar, sabia nada, né? A esse ponto, mesmo sabendo nadar, quase me afoguei. Quase eu fiquei ali. Claro que preocupado com o moço, que ele, né, não sabia a primeira vez no mar, mas, gente, o socorro estava ali do lado. E eu, naquela ímpeto, disse, eu sei nadar. E se não fosse Jesus ter me ajudado ali, eu não teria saído dali. Quase morri para sair dali. E é interessante que eu estava aqui, e a areia estava mais ou menos ali onde... essa parte de trás ali do templo. Ou seja, pertinho, alguns metros. Parece que eu não conseguia sair. Então, eu estou dizendo com isso que só pode ser salvo quem reconhece que precisa de salvação. E é isso que Bonhoeffer está dizendo. A graça barata é a pregação do perdão. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Ou seja, quando não há arrependimento, irmãos,
Como vai ser salvo se ele não quer ser salvo? Mas ele continua, ele diz, o batismo sem disciplina. Porque o indivíduo, não, hoje, batizar-se para muitas pessoas e até para muitas igrejas tornou-se apenas um símbolo de agregação de pessoas. Não, batizou, pronto, é crente. E não necessariamente. Alguém diz que a diferença entre, se o diabo fosse batizado, a única diferença seria que entraria um diabo seco e sairia um diabo molhado. Então, perceba, isto é importante para nós. Nós estamos falando aqui para combater esse pensamento de que depois eu me acerto com Deus, eu vou viver do jeito que eu bem entender e depois eu me acerto com Deus. Nós estamos olhando para textos bíblicos e para a fala de alguém que a gente deve ouvir, um homem de Deus, que inclusive deu sua vida pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, né, pela proposição correta, pelo posicionamento correto. E este irmão, ele está dizendo, olha, graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina e a comunhão sem confissão. Tem isso também. A pessoa quer ter comunhão com Deus sem confessar os pecados. Quer ter comunhão com a igreja sem confessar os pecados. Então, planejar, irmãos, o excesso contando com o perdão posterior não é arrependimento. É presunção espiritual. Temos que dizer, não, fica tranquilo, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, depois eu vou lá para Deus e peço perdão, e Ele vai me perdoar. Deus vai perdoar se a gente sinceramente se arrepender e pedir perdão? Mas eu quero que você perceba que há um elemento aqui perigoso, a presunção de que eu simplesmente vou fazer o que eu bem entender, vou chegar lá e vou dizer assim, Deus, o Senhor me perdoa, tá? E Deus vai me perdoar, está tirando do cenário o arrependimento. Porque arrependimento no seu sentido original é mudança de mente. O que é alguém que se arrependeu? É alguém que estava indo numa direção, estava indo num caminho diferente do proposto por Deus, e ele entende, puxa, eu estou errado, eu estou perdido, eu estou indo no caminho errado, eu estou indo na direção errada. E então essa pessoa se converte. Ele muda de direção. Opa, agora sim, eu estou no... Então é impossível, irmão. Não, vou deliberadamente pecar, contando que Deus vai me perdoar. A gente precisa entender isso. Tem muita gente fazendo isso. E nós não podemos incorrer no mesmo erro. E aqui, irmãos, eu não estou falando isso para a gente ficar julgando as pessoas, não. Estou falando isso aqui para a gente aplicar para o nosso coração, para a nossa vida. E de repente a gente não está lá na folia, não está lá no carnaval, não está lá, né, nos bailes, mas o nosso coração está agindo desta forma. E é comum nos nossos dias esse tipo de pensamento. Sigo em frente. A terceira proposição que quero fazer para os irmãos. O corpo como templo do Espírito. Por que a gente deve, não fugir dessa saturnália toda aí, né, dessa saturnália geral que a gente às vezes vai sendo envolvido? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então tem um tantão de coisa que a gente quer fazer. É gostoso de fazer, mas não vai fazer. Porque nós agora temos uma consciência nova. Nós experimentamos o verdadeiro arrependimento. Então nós reconhecemos que nossa natureza é má e a gente não quer ver isso. Então, olhar para o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos. E ainda, em 1 Coríntios 6,18, ele diz, fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Então, irmão, irmã, querido, querida, nós precisamos ter isto em mente. A hipersexualização e a sensualidade promovidas culturalmente nesse período confrontam diretamente a ética bíblica da pureza. Nestas saturnálias que acontecem, chamadas de carnaval,
chamadas disso, daquilo outro. Não é isso que a gente observa? Essa hipersexualização, essa insensibilidade, não é? Essa sensualidade sendo empurrada a goela abaixo. E a gente tem que tomar o cuidado. E a gente não pode ter medo de se posicionar, porque hoje há um combate que antes era velado, hoje não é mais, é descarado a igreja de Cristo. Então, se eu me pronuncio, e quando eu estou pregando isso de púlpito, dependendo de quem ouve interesse, pode, inclusive, me apedrejar, porque esse cara, ele é um preconceituoso. E eu e você, irmãos, como filhos de Deus, não podemos ter medo de nos posicionar. Esta prática posta como tal, ela não é benéfica, ela não ajuda, e a gente não pode querer contemporaneizar e dizer, não, para aí, pastor, o senhor está sendo radical. O senhor está sendo radical demais. Esse posicionamento é extremamente conservador, isso é demodé. Mais uma vez, quero citar um irmão nosso, um pastor batista, um homem que marcou o seu tempo, e ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, um cristão não deve descer ao nível do mundo para ganhar o mundo, ele deve viver acima dele. O que ele está dizendo é, a nossa postura, a nossa conduta, ela precisa ser bem clara, bem evidente. Olha, eu não posso, com o discurso de ganhar o mundo, descer ao nível do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Quer ver? Não é novo, isso já tem alguns anos, e isso tem sido muito comum. A igreja falou, não, nós precisamos evangelizar. Então nós vamos montar um bloco e nós vamos sair no carnaval, no desfile de carnaval da cidade. E aí a igreja se fantasiou, vou até falar, a instituição, não é? Pretensamente cristã, evangélica, se fantasiou naqueles mesmos modos e foi para a rua falar de Jesus desfilando no desfile da cidade. Eu sou um defensor, já fiz isso no passado, inclusive com a igreja que pastoreei, saímos no período do carnaval para evangelizar, aqui em Curitiba. Fomos nos dias de carnaval para as ruas, obviamente treinamos as pessoas, demos as orientações, as dicas e fomos para a rua, nesse período do carnaval, evangelizar mesmo. Por quê? Porque tem gente ali, irmão, desesperado. Eu me lembro que num dos dias eu voltei para casa com um camarada dentro do meu carro. Olha só como são as coisas, né? Acho que vale a pena mencionar isto. Alguém, eu que eu não sabia até então, mas alguém que era irmão de uma membro da igreja onde eu pastoreava. Estava na rua, dia de carnaval, bêbado, drogado. E aí a gente começa a falar de Jesus, conversar com aquele homem, e ele se identifica e diz, olha, de onde vocês são? E a gente fala, ele fala, não, a minha irmã mora lá, eu moro lá também, e naquela região, e a minha irmã é de tal igreja. Eu falei, então, é a mesma igreja nossa. Eu falei, então, meu filho, você não quer sair dessa vida? Eu quero, pastor, me leva. Eu lembro que eu levei esse camarada para casa, no carro, né? Na época a gente tinha lá um quartinho fora da nossa casa ali, né? Nunca tinha visto o cara, levei ele para casa, coloquei lá nesse quartinho, dormiu lá, no outro dia cedo levei ele para a clínica de recuperação, ficou lá um período. Infelizmente, 3 meses depois, ele sai da clínica e volta para o mundão. Mas por que eu estou dizendo isso? A igreja pode fazer esse tipo de ação? Não só pode, ela deve. Claro que tem que ter consciência, não pode estar lá também, né, à toa, mas tem que estar pronto, preparado, entendido, né? Imagina só, a pessoa está doida para cair no carnaval e vai lá evangelizar, acaba ficando por lá, né? Então tem que tomar esse cuidado.
Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aqui não é um discurso, não é uma fala, não é uma pregação dizendo assim, ó, a igreja, aquilo lá é aquele povo lá, aquela gentarada lá, esse povo todo não presta, é tudo gente que tem que ir para o inferno mesmo. Não, de jeito nenhum, eles são amados de Deus e nós precisamos amá-los, mas eu estou falando da prática. Nós não devemos nos tornar aquilo para que a gente possa alcançá-los. Pelo contrário, para a gente dizer, olha, tem algo melhor que isso. A gente precisa manter-se nessa posição. E é isso que Spurgeon está dizendo. Um cristão não deve descer ao nível do mundo para ganhar o mundo. Ele deve viver acima desse padrão do mundo. E isso é só com a graça de Deus. É só com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque eu não me sinto capaz e nem competente em minhas próprias forças para viver esse estilo de vida que Pedro está sugerindo com minha força. Eu, Jean, na minha força, na força do meu braço, eu vou ser isso. Não, se não for o Senhor Jesus na minha vida, eu estou lascado. Eu imagino que você, assim como eu, também seja assim. Muito bem. E nesse contexto que a gente vive, irmãos, eu e você precisamos perceber o valor do testemunho, a importância de darmos testemunho. Então, essa santificação, lembra, santificação significa separação? Então, essa santificação e testemunho é necessário para o mundo. A igreja precisa ser separada, ela precisa ter um testemunho vivo. E aí, João, na sua primeira epístola, vai dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E ainda Paulo, em 2 Coríntios 6,17, sair do meio deles, sair, ordem, imperativo, sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Amém? Amém? Está entendendo? Está comigo ainda? Nós, enquanto igreja, como filhos de Deus, nós devemos sair desse meio. E lembra, todos nós que estamos aqui, é de lá que nós viemos. Pastor, nunca pulei carnaval. Eu nunca pulei carnaval. Me lembro de uma vez que alguém me levou, nem lembro mais como é que chama o nome lá. Nas tardes lá as crianças iam no clube da cidade, lá no interior, tinha lá uma festinha para as crianças iam lá, né, eu fui a paisana, né, nem tinha como fazer, e alguém me levou. E eu fui lá. Aparentemente não tinha nada de muito, né, só uma brincadeira de criança lá, né? Então nunca tive essa prática, nunca me fui envolvido com isso. Mas isso não significa que eu também não vim deste mundo de pecados. Eu vim porque eu sou pecador. Então eu não praticava essas coisas, mas praticava outras. Esse sentimento, essa busca por ídolos está presente também na minha vida, na sua vida, sem Jesus. Assim como aqueles que lá estão. Então nós não estamos aqui na posição de juiz, mas nós estamos na posição de separados, de testemunhas vivas. Então a gente precisa buscar força em Deus para termos uma postura, não é? Uma vivência a tal ponto de que aqueles que estão lá fora, longe do caminho, possam perceber, não é possível. Porque o chamado bíblico, irmão e irmã, não é ao isolamento físico, mas à distinção moral. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família, que você tem que abandonar seus amigos, que você tem que abandonar. Não, eu estou dizendo que você tem que ter uma posição moral, uma conduta moral, que seja para eles referência. É isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que a igreja precisa ser, separada para Cristo, mesmo em meio à sociedade, à cultura, não é, de perversidão, e ela precisa ser testemunho para essa mesma sociedade. Vale a pena andar com Jesus. Amém? Misericórdia do teu amém. Sigamos. E aí antes de falar sobre o júbilo, ainda queria citar aqui John Wesley, quando ele vai dizer assim: o que alimenta o pecado enfraquece a graça. Vou deixar aqui ainda no... O que alimenta o pecado enfraquece a graça. Você pode repetir isso aí, só para eu saber que você está aí? O que alimenta o pecado enfraquece a graça? Isso, o que alimenta o pecado enfraquece a graça. O contrário também é verdade, não é verdade? Você concorda comigo? O que alimenta a graça enfraquece o pecado. Se a gente tomar como base as palavras de Paulo escrevendo aos Gálatas,
o que alimenta o espírito enfraquece a carne. Amém? Então, participar de ambientes que normalizam o pecado pode endurecer a consciência e enfraquecer o testemunho cristão. É por isso que nós devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. E isso, mais do que nunca, é importante nos nossos dias. Uma última consideração que eu gostaria de fazer tem a ver com o verdadeiro júbilo do cristão. Porque o carnaval, a Saturnália, ela é uma proposição para você extravasar a alegria, para você ter ali, afinal de contas, você ser humano, você merece ter um tempo de prazer. A vida é tão dura, não é? As dificuldades que envolvem a vida da gente são tão pesadas, então você merece se divertir um pouquinho, não é verdade? Merece ou não merece? Você merece. Mas eu queria, olhando para o texto sagrado, mostrar para você o que é o verdadeiro júbilo para o cristão, alegria, prazer na vida do cristão. Então a Bíblia não condena a alegria, pelo contrário. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é naquilo que eu quero, você quer, não é nos meus desejos da carne ou os seus, não. É no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, porque essa é a melhor alegria, esse é o melhor júbilo para a vida daqueles que creem. Então eu e você precisamos estar sim, nessa direção, com este foco. Mas irmãos, há diferença entre alegria santa e prazer carnal. E talvez é aí que as pessoas não conseguem distinguir. Tem muita gente que vem para a fé, né? Ele é empolgado, ele ouve, ele está lá na sarjeta, né? E talvez foi o que aconteceu com aquele amado. Ele ficou 3 meses na clínica de recuperação, depois de 3 meses ele estava, não é, já melhor, estava forte e tal, e aí ele passou aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, né? Passou aquela primeira fase ali, e aí ele começou a sentir saudade do Egito, não é? Saudade da cebola, e aí ele quis então voltar para lá, porque ele confundiu o que é alegria santa com alegria carnal. E é aí que o cristão precisa discernir, não é? Porque nós permaneceremos em Cristo se nós entendermos o significado desta alegria santa, desse prazer santo, desse júbilo de glória, em contraponto à ânsia, ao desejo da carne humana. E tem muita coisa que a gente quer, e na verdade não é prazerosa, é capricho da carne, é ranço da carne, não é? A carne quer porque quer aquilo. Por quê? Porque contraria o que Deus quer. E o pecado, ele tem esse poder de contaminar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, com desejos, gostos, práticas que aborrecem o eterno e bom Deus. Como Pedro disse no texto que li com vocês, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, não é? Pedro aqui, ele está dizendo: olha, assim como é santo aquele que vos chamou. Então a razão pela qual eu e você devemos buscar a santidade é porque o Deus que nos chamou é santo. Sede santos porque eu sou santo, diz o texto sagrado. Então o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Romanos 14, 17. O que é que Paulo nos ensina aqui? Que a nossa alegria, ela deve estar em Deus, deve estar no Espírito Santo de Deus. E a gente confunde, a alegria, não é? É ter bastante comida, a alegria é ter bastante bebida, a alegria é a gente estar aqui, não é? Festando, extravasando a carne. É por isso que a galera vai lá e chega lá. Mas irmão, no outro dia, não vou perguntar para você aqui, mas eu vou falar daquilo que já ouvi de outras pessoas. E viveram isso, né? Foi lá, pulou carnaval, passou a noite inteira, fez lá, aprontou um monte. No outro dia, quando acorda, uma desgraceira, um vazio na alma. Ele precisa voltar de novo e se entorpecer com a droga da carne. E ele vai de novo, e aí no outro dia de novo.
E aí passou esses dias todos e acabaram. E o que fica são apenas remorsos, arrependimentos. E aí ele precisa encontrar uma outra Saturnália, com outro nome, para ele poder satisfazer o desejo da carne. Porque o desejo por aquela alegria passageira é muito grande. Então, irmão, eu e você precisamos aprender a ter alegria no Senhor. Eu temo que muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão flertando com o pecado, flertando com essas coisas da carne, porque eles olham e eles têm um olhar distraído, assim como, não é, Asaf lá no Salmo 73, distraído a respeito da vida e achando que o ímpio está tendo melhor colheita, né? Melhor proveito da vida. Mas lá no Salmo 73 ele chega à conclusão de que esse caminho é um caminho perigoso, passageiro. E é isso que o texto sagrado está enfatizando. Nós precisamos aprender a ter o nosso prazer na justiça de Deus, na alegria que vem de Deus, na paz que só Ele pode dar. Nossa celebração, irmão, a nossa festa, ela não depende de excessos, ela depende tão somente da presença de Deus. Amém? Sexta-feira, nós encerramos a nossa campanha de oração e jejum, 14 dias de oração e jejum. Aqui estávamos reunidos nesse templo para orar, e Deus se manifestou neste lugar. Nesse mesmo lugar que você está hoje, neste mesmo lugar em que nós estamos reunidos para cultuar a Deus nessa manhã, na sexta-feira passada, Deus estava aqui presente, e a presença de Deus encheu o coração das pessoas de alegria, de paz e de justiça, porque houveram testemunhos aqui, na sexta-feira última, irmãos, foi antes de ontem. Então o que Paulo está dizendo é que no reino de Deus, não é a comida, a bebida, não é a necessidade da carne, não é os anseios da carne que trarão justiça, paz e alegria, mas é o Espírito Santo de Deus, ou seja, é a presença do próprio Deus, amém? Isso inunda o meu coração e o seu coração. Então a gente parte para o final e eu vou concluir dizendo o seguinte: a pergunta não é se o carnaval ou a Saturnália é culturalmente aceito. Isso não importa, na verdade, porque ele pode até ser aceito. Então a pergunta não é essa. A pergunta é se ele promove santidade. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas? Buscai primeiro, a nossa primeira preocupação tem de ser em buscar o reino de Deus, buscar a justiça do reino de Deus. Olha só o que Josué vai dizer lá em Josué, né, registrado no livro de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: olha, gente, escolhei hoje a quem servirás, a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Vocês precisam se posicionar. Quem que vocês estão servindo? Quem que vocês estão seguindo? Antes, porém, quer dizer, eu e a minha casa, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu temo que nós estamos vivendo um tempo de cristãos nominais. Ele frequenta igreja, participa de cultos. E aí a gente vive, inclusive, um tempo assim, cansei dessa igreja aqui, pastor aqui, vou ouvir um outro aí, para outro. Crentes nominais, eles até estão nas igrejas, mas eles não se posicionaram como Josué se posicionou. O que eu gostaria que nós entendêssemos nesta manhã é que mais do que nunca o povo de Deus, os filhos de Deus, precisam se posicionar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É servir mesmo, é servir aqui no sentido de ser escravo, ser mordomo, ser dele, viver para ele. É ele quem determina, é ele quem conduz. Não é a nossa vontade, não são os nossos desejos. E aí, irmão, irmã, querido e querida, eu quero concluir dizendo
que sejamos um povo separado, santo e comprometido, não apenas durante uma estação, mas em toda a nossa maneira de viver. Amém? Não é só um período. Porque, lembra, como reação à cultura romana da Saturnália, em algum momento os ditos cristãos abraçam, adequam a sua prática àquela maneira, interpretação de viver, e aí julgam, criam uma estação, um período. Esse período a gente se santifica. Então a gente vai pecar tudo que tem que pecar, a gente vai chafurdar na lama, a gente vai praticar tudo que a gente quer, que a gente gosta, depois a gente se santifica a Deus. Irmão, vou ler de novo. Que sejamos um povo separado. Por isso, não é eu sugerir santidade como antídoto para o carnaval, para a Saturnália. Santidade como um antídoto para o carnaval. Santidade em todo o tempo. Que sejamos um povo separado, santo, comprometido. Não apenas durante uma estação, um período, mas em toda nossa maneira de viver. Pedro disse, no texto que lemos no início, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmão, por que você está aqui no templo hoje e não está num baile de carnaval? Por que hoje à noite você vai participar do culto e não de um baile de carnaval? Porque você decidiu santificar-se. Amém? Sim, Deus, nós te pedimos, nos leve onde a gente possa ouvir a tua voz, neste lugar santo, aos teus pés. Deus eterno, que aos pés de Cristo Jesus, teu Filho, aquele que morreu em nosso lugar, aquele Pai que nos dá salvação, garantia de salvação, aquele que é a nossa inspiração, o nosso modelo, aquele que é Pai, o nosso Mestre. Que o Senhor nos ajude, Deus, a olhando para Jesus, nos desvencilharmos de todas as saturnalhas que nos tentam, Pai, prender, amarrar. E que nesse tempo, Senhor Deus, de uma saturnália coletiva ao redor do mundo, Pai, Pai querido, possamos ser a tua igreja separada, santa, e que a santidade em nossa vida seja, Pai, este antídoto. Que eu e meus irmãos presentes aqui nesta manhã, e os nossos irmãos que estão lá, Senhor Deus, no retiro, que os demais irmãos, membros dessa igreja que estão viajando, que estão, Pai querido, com suas famílias, Pai, que a tua igreja, Deus, neste país e na terra, possa, Pai, entender que somos separados, santos, santificados pelo Senhor, para, Deus, sermos o antídoto nesta terra. Como disse Pai Rick Warren, de fato sejamos a esperança do mundo, no nosso modo de ser e de viver. Pai, que a saudade do Egito não possa desviar a tua igreja do propósito, do plano do Senhor. Então, a começar em nós que estamos aqui, faz esta obra, Pai, santifica-nos, que cada um de nós entenda por que é que a gente não está envolvido com a saturnália do momento, e que, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós aqui saia feliz, contente, vibrante, Pai, sabendo que a melhor parte, Pai querido, foi a que nós escolhemos, estar com o Senhor e viver para o Senhor. Que
a tua glória, o teu louvor seja manifesto em cada irmão aqui, Pai, em cada um dos teus filhos espalhados por toda a terra, não só agora, como sempre. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.